Meus irmãos, muita paz. Que doce lembrança do Romanelli. Domingos Romanelli, ele tem um livro intitulado O Primado do Espírito. Não sei se tem na livraria aqui. Tem? Senhores, comprem o livro O Primado do Espírito. Domingos Romanelli. É um mineiro, já desencarnado, que escreveu uma obra muito bonita. Eu li essa obra quando eu tinha 14 anos, você já tem quase 40 anos. E é uma obra maravilhosa, O Primado do Espírito. Que lembrança maravilhosa que você trouxe para nós, a lembrança do Romanelli. Que Deus abençoe. Que Deus lhe pague também. Bom, nós vamos tratar aqui de um tema: bem-aventurados os brandos e pacíficos. O que é brandura? O que significa pacificar? Depois que Jesus foi crucificado, uma cena comovente, ele reapareceu por 10 vezes aos seus discípulos, e numa dessas vezes, Pedro, João estavam a pescar e viram o mestre do outro lado, na praia. E quando Pedro viu Jesus, saiu de forma entusiasmada e foi a nado, correndo, nadando, alegre, porque ali estava Jesus do outro lado. João foi depois na barca. Quando eles chegaram lá, encontraram Jesus assando peixes. Está no Evangelho. Jesus Masterchef. Jesus gostava de cozinhar. Está lá ele. Já tinha feito a fogueira, já estava assando peixe, e depois os discípulos se reuniram. Primeiro chegou Pedro, e ele provavelmente foi o inventor do sanduíche. Jesus deve ter sido o inventor do sanduíche. Colocava o peixe dentro do pão e entregava para cada um. Senhores, depois que passou por tudo que passou, foi crucificado, flagelado, humilhado, sofreu toda sorte de dor física e moral, e agora vai assar peixe e distribuir pão e peixe para os seus discípulos. Um ser de tamanha evolução, preocupado com algo tão básico, dar alimento aos seus discípulos, tal qual mãe zelando por seus filhos. Essa cena pouca gente comenta, pouca gente conhece, mas está lá. Mas seguindo a essa cena, é evidente que depois que ele deu o pão e o peixe, aí vem uma outra parte que aí todo mundo conhece. Jesus, observando seus discípulos e sabendo das dificuldades que eles passariam após o seu retorno definitivo, ele então chama Pedro, o qual ele denominou como chefe do apostolado, chefe do colegiado, e fez 3 perguntas ao Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, ou Simão, filho de João, depende das traduções. Simão Bar Jonas, ou seja, ele evocou a descendência de Pedro. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Senhor, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, perguntou de novo: tu me amas? Pedro já começou a se sentir pressionado. Por que a segunda pergunta? Não respondia a primeira? Senhor, o Senhor sabe. O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo. Claro que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E de novo, Simão Bar Jonas.
Depois, não acredita em numerologia. Pitágoras tem razão. Quando você quer que o outro fixe a mensagem, repita 3 vezes. Porque o número 3 é o número da comunicação segundo Pitágoras. A numerologia é uma ciência. E toda a escritura, toda a Bíblia e todo o Evangelho, ao se estudar o Evangelho, a gente vai perceber a numerologia atuando ali. Parábola do bom samaritano. Passou um sacerdote, 1. Levita, 2. Samaritano, 3. É impressionante. Quando ele queria fixar a mensagem, ele usava o 3. E aí, terceira vez. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí já é demais, né? Coitadinho de Pedro. Senhor, você sabe tudo. Senhor, eu te amo. Só faltou dar o peixe e devolver. Apacenta minhas ovelhas. Vejam a dificuldade. Jesus fixou. Essa, Pedro, é a sua missão. Apacentar. Apacentar. A grande missão é apacentar. O que nos lembra Francisco de Assis. Onde houver discórdia, que eu leve à união. E não que eu aumente mais ainda a discórdia. Então, o brando, o pacífico, é aquele que se preocupa em apacentar. Não significa dizer que ele vai concordar com o agressor, concordar com o erro, concordar com a injustiça, porque o mesmo que disse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, também disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha só. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha, ter fome e sede de justiça é pegar na espada e sair buscando a justiça. Vejam a metáfora de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Estão famintos, estão sedentos por uma sociedade justa, por decisões justas, por atitudes justas. Mas mesmo com essa fome de justiça, teremos de ser brandos e pacíficos. Então, a brandura não significa a concordância diante da injustiça. A brandura não significa nem mesmo a postura ociosa, a postura de quem já não mais reage, a postura daquele que não é resignado, mas que já aceitou, não tem em si mais forças para reagir. Coisa que nós confundimos resignação com passividade. O resignado não é passivo, o resignado é ativo. Não podemos deixar de dar resposta para as injustiças que chegam até nós. Nada tem que ficar sem resposta. Mas que resposta? Por meio da palavra, mas principalmente por meio da atitude. Se alguma coisa nos aborrece, temos que tomar uma atitude para que não haja o segundo aborrecimento. É por isso que há na pedagogia infantil, quando a criança errar, chama atenção imediatamente. Não deixa para depois, para que ela veja onde ela errou. Então, a ociosidade, a passividade diante do erro, não significa brandura e nem resignação. O resignado é aquele que aceita o sofrimento, aceita a dor, mas não significa dizer que vai aceitar essa dor indefinidamente. Chegou a dor, tudo bem, mas eu vou ter que providenciar um remédio, um anestésico, alguma coisa para curar dessa dor, dessa agonia. Resignação não é dizer, já que é meu karma, é meu sofrimento, é minha expiação, que eu fique sofrendo e não vou tomar
nenhuma postura, não vou tomar nenhuma atitude. Aí vem o processo suicida até. Tem o suicídio físico, o indivíduo tira a própria vida física, e o suicídio moral, onde o indivíduo aceita o erro, seu ou do outro, e não toma qualquer providência para vai e não peques mais. Tem que tomar uma postura, tem que tomar uma decisão. Agora, como tomar essa decisão? Como tomar essa atitude? Da melhor maneira possível. Como? Apacentando as ovelhas, buscando uni-las, buscando esclarecê-las, porque muitas das nossas inquietações surgem das nossas ignorâncias. O que mais gera o sofrimento humano é a ignorância, depois o egoísmo e depois o desamor. Não tem nada pior do que a indiferença geradora do desamor. Então aquele que disse bem-aventurados os bons, também disse bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então não podemos deixar de agir conforme a justiça. Claro que tem sociedades que não é nem possível falar. Jesus não pôde dizer tudo o que ele queria, porque a sociedade ainda não estava preparada. E se ele dissesse tudo o que ele realmente queria, na juventude ele nem chegaria na fase adulta. E talvez nem concluiria a sua atividade apostolar, a sua missão messiânica. Então, ser brando não é ser semelhante àquele indivíduo que, até para agir, parece que você não sabe se ele está agindo ou se ele está concordando. E muitas vezes nós medimos a brandura ou medimos o critério de pacificação pela aparência, pela postura externa. Evidente que tem um pacífico que passa, exala essa passividade, essa pacificação, essa atitude. Mas o espírito que está ali, ele é extremamente disciplinado, enérgico e atuante. Ele não se deixa levar pela injustiça, ele não se deixa levar pela opressão. Ele age. Para Moisés libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, primeiro ele precisou unir os hebreus. E olha que ele conseguiu isso depois dos 80 anos. Um amigo nosso com mais de 80 anos chegou para mim e falou: Lídio, às vezes dá vontade de dizer certas coisas, dá vontade de proclamar certas verdades. Mas depois dos 80, não é momento de dizer todas as verdades. Depois dos 80, é momento de pacificar as ovelhas. A gente diz certas verdades na juventude. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi um grande apóstolo. Ele não estava ali para pacificar a ovelha. Ele estava ali na sua missão, o apóstolo dos gentios, para abrir novos horizontes, levar a mensagem da Boa Nova para os gregos, para os gentios, para a gente que não era judeu, para a gente que não era da religião judaica. Mas se não fosse Pedro, atendendo à recomendação do mestre, não teríamos cristianismo. E não foi fácil. Lendo o livro Atos dos Apóstolos, que foi um livro inspirador do livro Paulo e Estevão de Emmanuel, porque todas as informações do Paulo e Estevão estão em Atos dos Apóstolos. Evidente que com uma visão mais detalhada, uma visão mais ampla do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas depois de certo momento, quando a idade chegou, depois que Paulo caminhou 25 mil quilômetros a pé, ele começou a entender que deveria pacificar as ovelhas. Depois de certa idade, depois de certo conhecimento, depois que a gente não precisa provar nada para ninguém, o que nos resta? Pacificar as ovelhas. Imaginemos o pai e a mãe
está a minha mãe. O que a minha mãe pode fazer comigo? Chama a atenção? Outro dia ela me deu um tapa na região glútea. Eu achei ótimo. Saudade. Devia ter apanhado mais. Que menino danado. Mas aí até esse indivíduo chegar a certa idade, ela não chegou aos 80, mas ela anda pacificando essas ovelhas há muitos anos. O que ela vai fazer com esse indivíduo? Vai chamar a atenção? Vai bater? Vai gritar? Vai dizer que está errado? Que é isso, menino? Não. Vai apacentar a ovelhinha, o filhinho. Depois de certa idade, só cabe apacentar. Apacentar nora. Apacentar genro. Apacentar os netinhos, os filhinhos. Falar bem de todo mundo. Levar união. Às vezes na juventude a gente é mais duro. A gente é mais vivo. Não quer saber de apacentar ninguém. Mas depois de certa idade, depois de certo processo de amadurecimento espiritual, o que é que nos resta? O objetivo de pacificar. Eu quero pacificar. Então nós temos que pensar nisso 24 horas por dia. Eu vou ao meu trabalho pacificar. Imagina eu como professor pacificar aluno. Não é fácil. Eu tenho um amigo que ele é doutor em zootecnia. E eu acho assim que todo mundo devia estudar primeiro os animais para depois conviver com os seres humanos. Seria um estágio muito bom. E ele diz para mim que cada ser humano se parece com um animal. E ele vai rotulando. Esse aqui parece com esse tipo de animal. Esse aqui parece com esse outro tipo. Esse é teimoso igual a mula. Lá vai ele classificando. Né? Esse aqui é resistente, igual o camelo do deserto. Ele tem uma facilidade de olhar para a gente, conversar em meia hora e dizer, você é esse animal. Eu falei, que isso? Então ele se dá bem com todos os animais, irracionais e, evidente, os racionais, nós. Então nós deveríamos aprender a entender os animais para entender a natureza irracional, inclusive, dos seres humanos. Como os espíritos dizem, nós estamos mais próximos da saída do que do destino que é a perfeição espiritual. Então nós temos que pensar em levar a pacificação, inclusive para a defesa dos injustiçados. Pacificar é também tentar neutralizar a injustiça, tentar neutralizar as ações do mal. Jesus, quando encaminhou seus apóstolos para divulgar a Boa Nova, ele deu muitas recomendações e muitos avisos sobre o que eles iriam passar, as perseguições que eles iriam sofrer. Senhores, as perseguições maiores que nós sofremos na vida não estão mais no plano da carne, porque o direito está aí para vigiar. As perseguições estão no campo espiritual. A nossa batalha, a nossa luta é no campo espiritual. As trevas não repousam. As legiões do mal não descansam. Os que trabalham para destruir, os que trabalham para desunir as ovelhas, são muitos. As nossas lutas internas, que muitos de nós falamos, as tentações internas, podem ser somadas às influências espirituais que querem derrubar aquele indivíduo que quer melhorar de vida espiritual. Então, nossas lutas hoje, as nossas perseguições, não estão mais no campo visível, estão no campo invisível. Tem um problema no trabalho, o direito do trabalho resolve, vai para a justiça do trabalho. Tem justiça para todo mundo e para todo gosto. Então a questão hoje é no campo do espírito. As nossas lutas hoje são lutas internas, somadas a lutas que são engendradas por inimigos do passado. Ou às vezes quem não tem inimigo do passado passa a ter inimigos daqueles que ele quer se beneficiar. Quando você quer ajudar alguém,
quando você quer socorrer alguém, você já ganha de graça os inimigos daquele alguém. Já é igual partido político. Quando você se filia a um partido, automaticamente já tem adversário. Se for do partido X, já tem aliados, mas já tem automaticamente adversários. E muitos que consideram inimigos mesmo. No momento que você diz que você é espírita, e se rotula como tal, e que não deveria ter medo disso, e não deveria dizer, eu tento ser espírita, diga, eu sou espírita. Automaticamente você já tem adversários fundamentalistas de outras facções religiosas, de outras doutrinas religiosas. Claro que não são todos, até porque fundamentalismo religioso tem em toda religião. O fundamentalismo não é exclusividade da religião XYZ, não. Vamos ter esses inimigos fundamentalistas. É automático. Todas as vezes que a gente se posiciona na vida, a gente vai ter adversários. Basta você ser uma pessoa boa, caridosa, justa, trabalhadora, que você vai ter contra você o preguiçoso, o injusto. Pelas mesmas razões que alguém nos ama, pelas mesmas razões alguém também nos odeia. No lugar de você é muito bonzinho, eu odeio você. Você não se envolve para nada. Não é assim que acontece? Você já quer ser santo, só porque a gente não reagiu, só porque a gente não pegou o revólver e deu tiro na testa do indivíduo. Aí o outro diz, mas se fosse comigo, eu não deixaria por menos. Pois é, pode deixar que eu vou mandar uns tiros para ele, uns tiros da prece, vou mandar muita energia boa para ele, muita luz. O meu canhão é um canhão de luz e não de pólvora. A minha arma, a minha metralhadora é luz e não, porque o objetivo não é matar o corpo, o objetivo é metanoia, matar o que há de ruim na mente do indivíduo, do lado sombrio espiritual que ainda o puxa para trás, que evita que ele dê saltos ou avanços no campo da evolução. Então nós conviveremos com pessoas de todos os níveis, pessoas inclusive que nos ajudam. Falamos da batalha interna em que existem aqueles que nos espreitam, mas também nessa batalha não estamos sozinhos. Nós temos amigos espirituais, nós temos familiares desencarnados, existem falanges de espíritos amigos que estão ao nosso lado para contrapor a legião. Falange, espírito bom. Legião, espírito que ainda não é bom, mas vai ser um dia. Mas que ainda está amarrado à mentalidade destruidora de realmente fazer o outro sofrer. Então nós temos desafios. E é aí que a oração, a prática da meditação, fazer uma coisa de cada vez, não se sobrecarregar de atividades que não vai dar conta, evitar o estresse, fazer uma boa leitura, estar engajado em algum trabalho promissor e que concentre nesse trabalho, são atitudes que nos levarão à consequência de sermos brandos. A brandura de espírito não é a causa, mas é a consequência de algumas estratégias, de algumas providências. E Jesus fez assim. Jesus esclareceu seus discípulos. Jesus, inclusive, preparou-os para que eles pudessem desenvolver o seu trabalho e passando isso como elementos multiplicadores para as futuras gerações. Precisamos então pensar, onde a nossa brandura não está a agir? É onde não há o desejo da pacificação. É onde não há o desejo da pacificação. A grande mensagem dessa bem-aventurança é: pacifica minhas ovelhas. Vamos pacificar os nossos lares, o marido, a esposa, os filhos, todos os parentes em linha colateral.
pacificar a nossa convivência com o vizinho, às vezes até assumindo um erro que não é seu. Pacificar a sua relação com o chefe não é fácil. Ele quer demitir você, ele está a perseguir. Então vá se preparando, inclusive para buscar um emprego melhor. Porque não é nada, toda vez que a gente é perseguido, é porque tem uma coisa melhor. E aí, ou melhor, ou a gente tem que mudar, para poder assumir, ou manter aquela relação. Então, vamos sair daqui hoje com esse conselho de Jesus. Tu me amas? Olha só, a gente diz que ama Jesus, a gente fala que segue a Jesus, e Ele vai nos perguntar: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E isso em todos os ambientes, no ambiente institucional, no ambiente espírita, no ambiente religioso, no ambiente onde nós formos, na rua, no ônibus superlotado. Apacenta minhas ovelhas. Não é fácil apacentar as ovelhas no ônibus de 5:30 da manhã. E aí você pisa o pé de uma ovelhinha daquela, ela olha para você, e se você não tomar cuidado, vai ter ali alguma agressão. Então, se antecipe e diga: ó, me desculpe. Já pede perdão. Uma das melhores técnicas de pacificar, de apacentar as ovelhas, é de pedir perdão. Mesmo que não tenha nada do que perdoar, mas pede perdão, ó, desculpe. Às vezes ele não teve a intenção. Mas às vezes o indivíduo mata o outro sem intenção. Claro que existem as falhas não intencionais. Então pede perdão. E é aí que quando nós estamos dispostos a pacificar as ovelhas, a paz vem em nosso coração. E foi uma das recomendações do Mestre: ao entrar numa casa, saudai-a, que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna, receberá a paz. Se não for digna, a paz retornará a nós. Disse isso a Jesus. Disse Jesus isso. Então nós vamos levar a paz. Mas se o outro não quiser ser pacificado, o problema é dele. Se ele quiser continuar com a briga, se ele quiser continuar com a inimizade, se ele quiser prosseguir com a contenda, se ele não quiser conciliação, aí o problema é dele. Mas nós fizemos a nossa parte. Porque não temos o dom de mudar, de interferir no livre-arbítrio do outro. Até o nosso Pai Celeste, que pode tudo. Ele pode tudo. Deus pode transformar um animal em anjo na hora que Ele quiser. Instantaneamente. Num piscar de olhos. Ele pode tudo. Para Ele tudo é possível. Mas Ele determinou normas e leis. E nós vimos na leitura do Livro dos Espíritos. Ele determinou critérios. No caso, o critério da progressão, da sequência natural das coisas, para que haja um profundo amadurecimento. Então nós vamos entender isso por meio dessa recomendação. Foi a única preocupação de Jesus depois da cruz. Depois da cruz, Ele queria por tudo: apacenta minhas ovelhas. Então, todos nós somos as ovelhas do Mestre nesse aprisco do planeta Terra. Vamos sair daqui dispostos a apacentar nossas ovelhinhas dentro de casa, apacentar nossas ovelhinhas no ambiente de trabalho, apacentar as ovelhinhas em qualquer lugar onde nós formos, porque ali nós seremos discípulos e apóstolos do Mestre. Ali nós estaremos cumprindo esse mandamento dele. A prática dessa bem-aventurança, a prática do bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E essa prática é: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Muita paz a todos. Senhor, nisso desse caminho, nós vamos nesse instante procurar nosso
melhor possível nossos assentos, sempre cerrando os olhos, sem fazer as sobrancelhas, e vamos, dentro dessa calmia ambiente, deixar que essa paz encontra toda a nossa casa mental, e procuremos visitar. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais vejo, nada mais ouço, nada mais sinto, nada mais penso, nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina, aqui estou como meu canal vazio. Água vinda da fonte divina da vida, saúde e felicidade, flui. Flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim, plenitude infinita de Deus. E nós pedimos às nossas irmãs e irmãos médios para que dê início ao passe aos nossos irmãos de assistência, em nome do nosso Mestre Jesus.